Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 18 ao dia 24 de março de 2024. Nós já estamos aí nos encaminhando para os primeiros eclipses do ano. Todo ano acontecem pelo menos 4 eclipses, com uma diferença aí de 6 meses entre eles e com uma diferença de 15 dias entre 2 eclipses. Então eu tenho um eclipse, passa 15 dias, eu tenho o segundo eclipse, passam-se 6 meses e aí eu tenho mais um eclipse seguido de outro depois de 15 dias. Nesse ano, o primeiro eclipse vai acontecer na segunda-feira, dia 25 de março, e depois o segundo eclipse vai acontecer dia 8 de abril. Como eclipses são extremamente poderosos, e no caso aqui, esse primeiro eclipse vai acontecer numa lua cheia, a gente já começa a sentir a energia com antecedência. Por isso, pode ser que nessa semana a energia esteja bastante intensa, movimentada, coisas aconteçam na nossa vida e no nosso mundo interno que tenham relação com os assuntos desse eclipse. O que isso pode representar? Depende muito da área do seu mapa, onde você tem o signo de Libra e o signo de Áries, porque aqui eu estou falando de um eixo complementar na astrologia, que são esses dois signos, Áries e Libra. No workshop que eu vou fazer no sábado, dia 23, eu vou falar um pouco mais sobre cada casa do mapa e eu vou ensinar você a descobrir como, saber que casa você tem os signos, o que representa cada casa e como se organizar através dessas informações. Tem uma maneira muito clara, muito fácil astrologicamente de se planejar e também de observar como os ciclos celestes se manifestam na vida de cada um. Então não é todo mundo que sente da mesma forma. Por quê? Primeiro, depende do nível de consciência de cada um e segundo, depende de que área do mapa essa lua nova, lua cheia, o eclipse em questão cai e acaba ativando os assuntos ali e também num grau mais avançado aí para quem tem um conhecimento avançado de astrologia, como que isso conversa com o próprio mapa. Nesse caso, se você não tem esse conhecimento avançado, eu tenho à disposição os meus atendimentos para te ajudar e neles eu faço essa leitura e ajudo você a se preparar para o seu ano pessoal com o seu aniversário. Então, a revolução solar, eu recomendo fazer próximo da data do aniversário ou o mapa natal, que pode ser feito a qualquer momento. Eu fico à disposição se você quiser agendar e deixo aqui embaixo o link. Mas vamos lá. Fora essa energia, que eu não vou entrar muito, porque acontece só na próxima segunda-feira, dia 25, eu vou deixar para o próximo Céu da Semana para falar especificamente sobre esse eclipse de uma maneira geral. Se você quiser de uma maneira específica, o link para se inscrever no workshop vai estar aqui embaixo também. Porém, essa semana a gente vai ter a energia de uma lua crescente no signo de Gêmeos, que acabou de acontecer no domingo, dia 17. É uma semana que fala de crescimento, que traz a oportunidade da gente crescer através dos nossos pensamentos e utilizando palavras que manifestem a verdade da nossa alma. Se a gente fala coisas muito negativas, muito críticas, enfim, se você observar o discurso de alguém, e o próprio discurso principalmente, a gente percebe a qualidade da mente daquela pessoa
e da nossa própria mente. Por quê? Tem até uma frase bem interessante que fala: a boca fala do que o coração está cheio. E aqui eu posso transferir o coração para a mente, porque, claro, o coração ele pode estar mascarado por trás de mágoas, por trás de dores, mas a mente ela é o ponto nevrálgico da nossa vida, porque ela tem muita influência, inclusive, sobre as nossas emoções, sobre os nossos processos químicos do corpo, bioquímicos. Então, o coração sim tem essa influência, mas eu acredito muito que no nosso coração habita a nossa essência e que a nossa essência ela é extremamente amorosa e luminosa. Então, se a gente falasse coisas do que o nosso coração está cheio, a gente falaria palavras amorosas, palavras sinceras, no sentido positivo de elogiar, de enaltecer as pessoas. Mas se a gente vai muito para nossa mente, a gente acaba indo muito para o julgamento, muito para crítica, para reclamação. A gente sabe que a nossa mente ela tem esse piloto automático que vibra assim na maior parte do tempo. Então nessa semana a gente precisa observar a qualidade dos nossos pensamentos e entender que são eles que estão manifestando a nossa realidade. Em relação a aspectos, a gente tem uma semana bastante movimentada. Então eu posso garantir para você, véspera de eclipse, uma semana bastante movimentada astrologicamente no céu. Pode ser sim uma semana bem intensa, cheia de eventos, cheia de acontecimentos, cheia de sentimentos transbordantes na nossa vida. Como é uma semana de lua crescente, a gente não pode também esquecer, primeiro, que astrologicamente fala-se de um aspecto desafiador entre Sol e Lua. Eles estão em signos, no caso Peixes e Gêmeos, que fazem uma quadratura entre si. Ou seja, para crescer, a gente precisa lidar com certos desafios. Crescer pode sim doer, principalmente se houver resistência. Então pode ser uma semana assim mais desafiadora, podem surgir alguns conflitos, não necessariamente no sentido de discussões e brigas, apesar de sim ser uma tendência, porque Mercúrio está em Áries, a gente vai ter assim uma energia mais incisiva, o Sol entra em Áries também, então tem sim a ver com alguns conflitos, ajustes, até porque com a chegada da lua cheia, junto com o eclipse mais para o final da semana, a gente fica também um pouco mais exaltado, uma facilidade maior de perder a paciência. Então pode ter a ver com isso sim, esses desafios, mas não necessariamente. Então não é conflito, discussão, mas um conflito interno talvez, uma questão que a gente precise resolver se a gente quiser avançar e finalmente crescer, sair do lugar. O importante nessa semana é ter muita paciência, é ter muita consciência e observar tudo o que acontece ao nosso redor, de preferência com um olhar mais neutro, um olhar mais distante, um certo distanciamento que faz com que a gente não se envolva tanto com as situações. Eu sei que esse é o nosso maior desafio, porque sim, estamos atuando nesse filme que é a nossa vida, mas somos meros atores. E quando a gente não se identifica tanto, fica mais fácil a gente se reconectar com a nossa essência, que seria o ator. Na verdade, a gente acha que é o personagem, mas nós somos, na verdade, os atores que estão por trás, vivendo aquele personagem. E todos os atores, eles são pessoas boas, eles são seres de luz e eles combinaram os seus papéis. Isso que é muito desafiador da gente compreender. Quando eu assisto um filme,
Eu acredito na história, mas eu sei que é mentira. Eu me envolvo naquele filme, mas eu sei que foram atores que gravaram, que foram papéis desempenhados ali. E a gente sabe que depois que desliga tudo aquilo, que acaba a gravação, eles se dão bem, eles conversam. Às vezes não se dão bem, mas enfim, né? Porque por trás tem ali o ego, né? Não é um exemplo 100% acurado, porque, querendo ou não, o personagem tem uma pessoa por trás que tem um ego, que é o personagem que eu tô tentando mostrar aqui. Mas sim, a gente sabe que é combinado. Da mesma forma, a nossa vida tem atores que fazem parte dos nossos processos combinados antes da gente vir para cá. E perceber isso com um certo distanciamento ajuda a gente a não se envolver tanto, logo não sofrer também, e a se conectar mais com a nossa essência divina, que traz um alento para a nossa alma, que traz de fato uma sensação de que está tudo bem, que está tudo certo, que a gente pode confiar que a vida está nos incentivando, a vida está nos guiando, a vida está nos protegendo de alguma forma, ela está do nosso lado e não contra nós. Nós não estamos aqui para sofrer, e sim para viver experiências escolhidas a dedo pela nossa alma, por mais desafiador que seja de aceitar isso num primeiro momento. Mas vamos lá então. Vamos falar um pouquinho mais sobre os dias da semana, e aí eu vou focar nos aspectos que estão acontecendo e eu consigo trazê-los no dia certo e falar um pouquinho mais sobre cada energia. Na segunda-feira, dia 18, a Lua vai estar em Câncer, que é um signo cardinal, um signo de início, um signo que fala sim de questões emocionais, e como o Sol também está no signo de água, pode ser um dia com bastante sensibilidade aflorada. Pode ser que a gente se sinta mais sensível ou que as emoções nos ativem com mais força, e aí, dependendo do tipo de emoção e de sensação, é como a gente vai reagir e como a gente vai se sentir, ou se permitir se sentir dessa forma. Talvez a gente, com o distanciamento que eu comentei, não se envolva tanto e consiga acessar o lado luz de tudo aquilo que a gente está sentindo. Se forem emoções mais elevadas, ótimo, perfeito. É sinal que você está fazendo um trabalho interno e conseguindo perceber que a vida, ela tem sim um valor muito especial. Não é só o que está dando errado, e sim o sentimento de gratidão por poder estar aqui e viver todas as situações e experiências que a gente está vivenciando nesse momento. Mas, por ser então uma lua cardinal, que fala de inícios, que fala de impulso, de força, dentro de uma semana de lua crescente, a gente vai ter uma energia sim mais objetiva, mais facilitadora para resolver as questões práticas da vida. O dia acontece, a vida acontece. O que eu falo é num sentido mais profundo, para a gente poder se observar e entender o que está por trás daquela rotina do dia a dia que a gente já vive naturalmente. Isso eu não preciso focar, eu não preciso falar, porque você já sabe o que é viver, o que é resolver pendências, o que é cuidar, ter que escovar os dentes, cozinhar. Essas coisas, elas fazem parte, mas elas não são o mais importante. Então aqui eu tento trazer uma abordagem mais holística, uma abordagem mais profunda, para a gente ir além da rotina, ir além da superfície, porque o básico todo mundo sabe fazer, de uma maneira automática todo mundo sabe viver. Então é importante e imprescindível, na verdade, ir além da superfície, e é isso que eu tento trazer aqui toda semana para você. Então, segunda-feira, um dia muito agitado no céu, muitos aspectos da Lua, aspectos rápidos, menores, porém também indica que pode ser um dia cheio de demandas, cheio de coisas para fazer, e lembrar que a Lua em Câncer
ela nos afeta mais emocionalmente, ainda mais com o Sol em Peixes. Na terça-feira, a Lua ela vai entrar em Leão às 4:30 da tarde. Então, essa primeira parte do dia ainda vai ter essa energia e, inclusive, de uma maneira bastante positiva, porque enquanto a Lua estiver em Câncer, ela vai fazer aspectos positivos com Netuno e com o Sol que estão em Peixes. Então, traz inspiração, traz otimismo, traz emoções elevadas, se a gente, claro, se conectar com elas. Pode ser um dia que eu convido você a começar com uma meditação. Vai ser muito, muito especial. Você pode sentir que a vibração do seu dia muda se você se conecta com o seu mundo interno antes de se conectar com o mundo externo. Porque o mundo externo tende a sugar a nossa energia. E quando a gente se conecta com o mundo interno, a gente tende a crescer, a ganhar, a fortalecer a nossa energia. Como que eu ganho energia? Olhando para dentro. Como que eu perco energia? Olhando para fora. Por quê? Porque eu estou pegando a minha energia interna e eu estou projetando no externo. Eu estou depositando fora tudo aquilo que eu tenho dentro. E isso não significa que é certo ou errado. Só significa que quando eu gasto a minha energia, eu preciso reabastecer. Tem outras formas também, tá? Não é só dessa forma. Então, dormir também recarrega as energias. Estar com uma pessoa que você gosta pode carregar as suas energias. E essa conexão interna também é uma dessas formas. Existem outros, esporte, fazer uma coisa que você gosta, qualquer coisa que pode, aliás, algumas coisas podem ajudar a recarregar nossas energias, mas dentro desses aspectos eu sugiro que você faça uma meditação para começar bem o seu dia. Depois das 4:30, quando a Lua entrar em Leão, tem poucos aspectos no céu, então terça-feira é um dia bastante ambíguo, porque tem duas energias prevalecentes no dia. Quando ela entra em Leão, a gente sente sim uma energia mais forte, porque é um signo de fogo, então dá mais vontade, mais coragem, mais força, mais animação. Porém, é uma lua que cutuca um pouco o nosso ego. As pessoas que têm um ego distorcido, que estão muito identificadas com ele, podem ficar com o ego mais inflado. Então você percebe isso ao seu redor e com a autoobservação a gente percebe se nós não somos uma dessas pessoas. Isso é muito importante também, porque a gente acha que energia negativa é só no outro, algo errado é só lá fora, pessoas arrogantes e, enfim, invejosas são só as outras pessoas, nunca é a gente, é sempre o outro. Então a gente precisa também observar qual a nossa parcela na vida que a gente cria ao nosso redor, nas pessoas que a gente atrai. Então, talvez eu não seja essa pessoa, mas por que eu estou atraindo alguém assim na minha vida? Tem um vídeo que eu vi semana passada, talvez você já tenha visto também, que é um experimento em relação à frequência vibratória. E aí tem lá 440 Hz, 530 Hz, e tem um objeto ali que ele tem um metal que vibra uma bolinha que está encostada nele, dependendo da frequência. E eu acho que esse metal ele está setado em 440 Hz. E aí ele bate como se fosse em um tambor, assim, nesse outro objeto de metal, com um pedaço assim de madeira, acho que é de metal também, para ele vibrar. E quando não está na mesma frequência, não acontece nada com a bolinha, porque ela está encostada naquele outro metal com a frequência de 440 Hz. Então ele primeiro bate num objeto de metal de 230, de 540, não lembro exatamente, mas quando ele pega o metal igualzinho aquele e bate nesse metal, ele vibra pelo ar, não está encostado, e acaba ativando a frequência do segundo metal, que está na mesma frequência, e aí sim a bolinha ela vibra.
Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando você vibra numa frequência, você vai atrair, ativar pessoas que estão na mesma frequência, senão não tem ressonância, não ativa, não afeta. Então, claro, pode ser que você atraia pessoas ao seu redor que não têm ressonância, mas elas vão embora logo. Então, as pessoas que permanecem na sua vida, elas são pessoas que vibram na mesma frequência. Claro que, às vezes, são pessoas da família. Você percebe que já não tem mais ressonância, mas você não pode simplesmente se afastar. Mas aí é um caso à parte. A questão é com pessoas que você tem escolha de estar perto, escolha de compartilhar a vida, e você percebe que já não ressoa mais. Da mesma forma, pessoas inconvenientes que estão na sua vida também têm uma vibração ali em comum que atrai vocês uma a outra. Pode ser até uma vibração oposta porque elas estão na mesma faixa, aliás, no mesmo espectro, em faixas diferentes. Então, de alguma forma, você está atraindo aquela pessoa na sua vida. Não adianta a gente só achar que é o outro que está vibrando numa frequência. Nós estamos atraindo ele por alguma razão. No dia 20, o Sol ele entra em Áries logo depois da meia-noite e junto com a Lua em Leão a gente tem muita energia de fogo no céu. Da mesma forma que segunda tinha uma energia de água muito forte, quarta-feira e quinta vão ter energia de fogo predominante no céu. E olha só que interessante, vai ser uma semana com energias muito diferentes, com energias muito, claro, cada uma a seu modo, trazendo ali um convite para a gente experienciar a vida de uma determinada forma, sob um viés, um ponto de vista, mas sim diferentes. Então, segunda-feira é uma energia, quarta e quinta você já vai perceber outra. Terça-feira é ambígua, um ajuste ali, uma mudança, a gente sente a mudança. E aí, quarta e quinta, essa questão do ego, ela se intensifica, até porque a lua cheia que vai vir junto com o eclipse pode começar a colocar para fora aquilo que a gente esconde na maior parte do tempo. Então, as pessoas ao nosso redor podem estar mostrando quem elas são. Não vou falar de verdade, porque para mim quem a gente é de verdade é luz e amor, mas quem o ego delas é de verdade, nesse sentido, tá? E na quinta-feira, o Sol faz um aspecto facilitador positivo com Plutão e a gente pode trabalhar a cura desses aspectos, principalmente se a gente observar em nós mesmos. Tudo bem a gente às vezes ser um pouco mais irritadiço, um pouco mais arrogante, teimoso, achar que é dono da verdade. A questão é quando a gente permanece dessa forma. Então, aqui favorece que a gente observe e que a gente mude, que a gente se cure, que a gente assuma o nosso poder, não no sentido arrogante, né? No sentido de querer impor, mas no sentido de perceber que eu posso mudar quem eu sou para melhor. Eu posso ir cada vez mais em direção à minha essência. Nesse mesmo dia, Vênus encontra Saturno em Peixes e aqui a gente tem uma energia mais séria, mais fechada, um pouco mais, às vezes até sabe um balde de água fria numa questão assim voltada à fuga da realidade, ao idealismo, ao prazer em excesso, porque Saturno ele traz para o chão, ele traz seriedade, ele traz responsabilidade e Vênus ela tá em Peixes, então ela só quer ficar ali sonhando, ela quer ficar pensando na morte da bezerra e na verdade a vida nos chama a assumir responsabilidades, inclusive aqui numa relação. Pode ser um momento favorável para você conhecer alguém ou aprofundar a sua relação com alguém, assumir o compromisso, está muito positivo para isso. Mas também traz um certo medo de se entregar, uma certa desilusão se você vinha criando muitas expectativas em relação a alguém ou alguma coisa. Se você perceber que não era nada daquilo, agradeça, porque é um livramento.
porque a pessoa não ia deixar de ser daquela forma, é você que estava vendo de uma maneira distorcida. Então, siga em frente e agradeça por ter sido prevenida de uma situação que não ia dar certo a longo prazo. Na sexta, a lua amanhece em Virgem e ela fica sábado e a maior parte do domingo nesse signo do elemento terra. Aqui a gente traz uma boa dose de realismo, que já começou com esse aspecto de Saturno no dia anterior, então pode ser uma energia mais prática para a gente resolver pendências. Sexta-feira, querendo ou não, é o dia mais produtivo da semana. Sábado também pode ser uma semana inversa, né, em que a gente começa não querendo muito fazer as coisas e enrolando e procrastinando, mas chega o final da semana, não tem para onde fugir e a energia favorece que a gente se organize e simplesmente faça o que for preciso fazer. Na sexta-feira, Marte entra em Peixes. E aqui, como ele é o regente do Sol que acabou de entrar em Áries, pode ser que a energia fique um pouco mais pisciana, apesar de tudo. Um pouco mais confusa, difusa, sensível, intuitiva. A gente age baseado naquilo que a gente sente. Mas se eu me sinto perdido, perdida, eu posso não conseguir agir, não conseguir sair do lugar. Isso também é uma tendência que pode estar mais forte até final de abril, mais ou menos, quando Marte permanece nesse signo. No domingo, a Lua vai entrar em Libra só às 5h30 da tarde e ela vai se preparar para, durante a madrugada de domingo para segunda, fazer essa oposição ao Sol em Áries e se tornar cheia junto com o eclipse, que é nada mais do que quando a Lua cheia acontece em conjunção com o nodo norte e o nodo sul. Então, é uma questão mais técnica, mas só para entender porque que nem toda lua cheia é um eclipse ou lua nova, mas todo eclipse, aliás, vai acontecer numa lua cheia ou numa lua nova, por causa dessa proximidade com os nodos lunares. Eu não vou entrar muito nessa questão da lua em Libra, porque eu quero falar um pouquinho mais no céu da semana que vem, mas sendo um fim de semana aí de lua em Virgem, é perfeito para se organizar, é perfeito para ser produtivo, porém sem se cobrar, apenas fazendo aquilo que a gente sabe que precisa fazer, mas sem também se sobrecarregar, achando que tem que dar conta de tudo, tá? Inclusive, sexta-feira, que vai ser workshop, a energia do céu tá perfeita. É muito engraçado, né? Como sem perceber, assim, as coisas elas acontecem alinhadas aos movimentos celestes, porque eu vou falar bastante de organização e de planejamento do ano que a gente tem pela frente, porque agora começa oficialmente para a astrologia também. Eu também esqueci de comentar que na quarta-feira, dia 20, eu vou fazer uma live para falar sobre esse ano astrológico, tá? E aí eu vou fazer provavelmente pelo Instagram e depois eu vou colocar disponível aqui no YouTube também. Mas eu convido você a participar tanto da live quanto do workshop no dia 23. O link vai estar aqui embaixo para você se inscrever para o workshop. Contando aqui, né, não tinha contado ainda, que todo mundo que se inscrever vai ganhar minha agenda astrológica. Então, estou super feliz em poder dar esse presente para você que se inscrever e estiver comigo lá. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, lembra de trocar comigo, né? Seja deixando seu like, deixando um comentário, se inscrevendo no canal, me avaliando no Spotify. Vai ser um prazer enorme receber essa troca e saber que do outro lado tem alguém me ouvindo. Então é isso que eu queria trazer essa semana. Eu espero que essas informações tenham ajudado você a se planejar melhor. Eu desejo para você uma excelente semana de crescimento, de muitas bênçãos, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!